Virgínia Fonseca sempre esteve acostumada a uma rotina intensa. Como influenciadora e empresária, seu dia era preenchido por reuniões, gravações e decisões estratégicas. Cercada por uma equipe competente, ela raramente parava para observar detalhes do cotidiano de seus funcionários. No entanto, nos últimos dias, algo lhe chamou a atenção. Mariana, uma de suas funcionárias mais discretas, parecia sempre distraída, com um olhar perdido e distante. A princípio, Virgínia ignorou. Afinal, todos enfrentam desafios pessoais. Mas, à medida que o tempo passava, a expressão de Mariana parecia se tornar cada vez mais carregada de preocupação. Durante uma reunião importante, enquanto os demais estavam focados nos próximos passos da empresa, Mariana mal levantava os olhos, anotando mecanicamente o que era dito. No final do expediente, Virgínia viu a jovem sair apressada. Não era a primeira vez. Sempre que o relógio marcava o final do turno, Mariana pegava suas coisas rapidamente e partia sem participar das conversas casuais entre os colegas. Se fosse uma única vez, não teria chamado atenção, mas aquilo acontecia todos os dias. A curiosidade começou a crescer dentro de Virgínia. Mariana nunca falava sobre sua vida pessoal, tampouco compartilhava detalhes sobre sua rotina fora do escritório. A influenciadora se perguntava se havia algo errado, algo que pudesse explicar aquele semblante carregado. Naquela tarde, sem pensar muito, Virgínia decidiu segui-la. Pegou seus óculos escuros, ajeitou o casaco e saiu do prédio discretamente, mantendo uma distância segura. Não sabia ao certo o que esperava encontrar, mas sentia que havia algo a mais na história de Mariana. Pelas ruas movimentadas, Mariana caminhava rapidamente, como se estivesse sempre contra o tempo. Virava esquinas sem hesitar, parecendo conhecer bem o caminho que percorria todos os dias. Enquanto isso, Virgínia seguia com cautela, tentando não ser notada. Depois de alguns minutos, o cenário começou a mudar. Os prédios comerciais deram lugar a ruas mais simples, com casas modestas e pequenas lojas de bairro. Mariana parou em uma farmácia e saiu com uma sacola cheia de remédios. O que quer que estivesse acontecendo em sua vida, parecia exigir cuidados médicos. Virgínia continuou seguindo-a até que Mariana entrou em um pequeno prédio residencial. As luzes do apartamento no térreo logo se acenderam, e Virgínia, agora ainda mais intrigada, se aproximou com discrição. A porta estava levemente entreaberta, e por um instante, ela pôde ver o interior do lugar. Dentro do apartamento, Mariana estava ajoelhada ao lado de uma cama, segurando a mão de uma senhora de aparência frágil. O carinho em seu olhar era evidente. Ela ajeitou os travesseiros da mulher, preparou uma sopa e, com paciência, a ajudou a se alimentar. Virgínia sentiu um aperto no peito. O olhar perdido de Mariana, sua pressa ao sair do trabalho, a compra de remédios, tudo começava a fazer sentido. Sem que ninguém soubesse, Mariana carregava um peso enorme nos ombros, equilibrando a rotina do trabalho com a difícil missão de cuidar de alguém que amava. Virgínia permaneceu parada por alguns instantes, observando a cena diante de si. Mariana, ajoelhada ao lado da cama, segurava delicadamente a mão da mulher deitada, como se tentasse transmitir força apenas com um toque. O pequeno apartamento estava impecavelmente organizado, mas era evidente que os recursos eram limitados. Uma prateleira no canto exibia uma fileira de medicamentos, e uma mesa de jantar minúscula acomodava um buquê já murchando em um copo improvisado como vaso. Virgínia sentiu o peso daquela descoberta. Mariana não era apenas uma funcionária reservada ou alguém que gostava de se isolar. Ela carregava uma responsabilidade enorme, algo que claramente a consumia. A empresária desviou o olhar por um momento, refletindo se deveria continuar ali. Sentia-se uma intrusa, uma espectadora de uma realidade que não lhe pertencia. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia se afastar. Lá dentro, Mariana ajudava a mãe a se sentar na cama com esforço visível. A mulher parecia frágil, seu rosto cansado, mas ainda assim sorria para a filha com um carinho imensurável. Com paciência, Mariana pegou uma colher e começou a alimentar a mãe, soprando levemente a sopa antes de levá-la à boca. A cena era ao mesmo tempo simples e devastadora. Depois de alguns minutos, Virgínia viu Mariana se levantar e caminhar até um pequeno armário, de onde tirou um frasco de remédios. Abriu com cuidado, despejou um comprimido na palma da mão e voltou para junto da mãe, entregando-lhe com um copo d'água. A mulher tomou lentamente, fazendo um esforço visível para engolir. "Está tudo bem", mamãe Mariana disse suavemente. "Consegui comprar todos os remédios desta vez." Virgínia sentiu um nó na garganta. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Os atrasos constantes de Mariana para o almoço, a pressa para ir embora, a forma como evitava conversas pessoais, tudo fazia sentido agora.
Ela não estava apenas ocupada. Ela estava exausta, dividida entre a necessidade de trabalhar e a obrigação de cuidar da mãe doente. Por um instante, Virginia se viu refletida naquela situação. Ela também conhecia o peso da responsabilidade, a pressão constante de ter que tomar decisões importantes. Mas, ao contrário de Mariana, nunca precisou carregar esse fardo sozinha. Sempre teve apoio, sempre contou com uma estrutura financeira que a protegia das dificuldades mais severas. Um vento frio soprou pela rua, fazendo com que Virginia despertasse de seus pensamentos. Olhou novamente para o apartamento. Mariana agora ajeitava os cobertores sobre a mãe, murmurando palavras reconfortantes. A influenciadora percebeu que já havia visto o suficiente por aquela noite. Inspirou fundo, recuou alguns passos e voltou pelo mesmo caminho, tentando processar tudo o que tinha acabado de testemunhar. Agora, não havia mais dúvidas. Mariana precisava de ajuda. E Virginia estava decidida a fazer algo a respeito. Na manhã seguinte, Virginia Fonseca ainda não conseguia tirar da cabeça a cena que havia presenciado na noite anterior. A imagem de Mariana, ajoelhada ao lado da mãe doente, alimentando-a com paciência e carinho, havia se fixado em sua mente como um lembrete constante de que, muitas vezes, as batalhas mais difíceis acontecem longe dos olhos do mundo. Ao chegar ao escritório, Virginia observou Mariana com outros olhos. Lá estava ela, sentada em sua mesa, concentrada no trabalho como sempre, sem demonstrar qualquer sinal do fardo que carregava. Seu semblante era o mesmo de todos os dias, discreto, sério e levemente distante. Era quase impossível imaginar que, poucas horas antes, aquela mesma mulher estava cuidando de uma mãe debilitada, dividindo-se entre o cansaço e a preocupação. A manhã transcorreu normalmente, com reuniões e tarefas administrativas tomando conta da rotina. Mas, em meio a tudo isso, Virginia reparou em pequenos detalhes que antes haviam passado despercebidos. O bocejo contido de Mariana, os olhos vermelhos denunciando noites mal dormidas, as mãos trêmulas ao segurar a xícara de café. Eram sinais de exaustão, de alguém que estava no limite, mas que ainda assim se recusava a deixar o peso da vida interferir em suas responsabilidades. No horário do almoço, enquanto alguns funcionários saíam para comer juntos e outros aproveitavam para descansar, Mariana permaneceu em sua mesa, como fazia todos os dias. Virginia observou discretamente e notou quando a jovem abriu sua bolsa e tirou um pequeno lanche embrulhado em papel alumínio. Não havia pratos elaborados, nem pedidos de delivery. Apenas um sanduíche simples e uma garrafa de água. Naquela tarde, Virginia começou a procurar discretamente mais informações sobre Mariana. Descobriu que a mãe dela sofria de uma doença crônica e que o tratamento era caro. Mariana fazia o possível para manter as despesas sob controle, economizando cada centavo, muitas vezes abrindo mão do próprio bem-estar para garantir que a mãe tivesse o que precisava. Virginia sentiu um aperto no peito. Nunca havia imaginado que alguém tão próximo a ela enfrentava dificuldades tão grandes. Mariana nunca se queixava, nunca pedia ajuda, nunca deixava transparecer o peso de sua realidade. Trabalhava duro, sem esperar nada além do salário que recebia no final do mês. Naquela noite, ao voltar para casa, Virginia se pegou refletindo sobre sua própria vida. Ela também havia lutado muito para chegar onde estava, mas nunca precisou enfrentar a dor de ver alguém que amava definhar sem poder fazer muito. Sempre tivera oportunidades, sempre contará com apoio. Mariana, por outro lado, estava completamente sozinha nessa batalha. Foi então que uma decisão se formou em sua mente. Ela não poderia ignorar o que sabia. Não poderia fingir que nada havia acontecido. Mariana precisava de ajuda. E, de alguma forma, Virginia encontraria uma maneira de ajudá-la, sem ferir seu orgulho, sem fazer com que se sentisse inferior. Ela só precisava encontrar a abordagem certa. Nos dias que se seguiram, Virginia não conseguiu ignorar o que havia descoberto sobre Mariana. A imagem dela cuidando da mãe, a exaustão refletida em seus olhos, a maneira como tentava esconder suas dificuldades. Tudo isso fez com que a empresária se sentisse inquieta. Era uma sensação estranha para alguém que sempre esteve focada em seus próprios projetos, sem tempo para se envolver demais na vida pessoal de seus funcionários. Mas, dessa vez, não dava para simplesmente virar as costas. No escritório, Virginia começou a prestar ainda mais atenção em Mariana. Observava seus gestos, suas expressões, e tentava entender como alguém conseguia carregar tanto peso sem nunca pedir ajuda. Em um momento de pausa, enquanto tomava café em sua sala, decidiu que precisava agir. Mas como? Mariana claramente era reservada, discreta. Não parecia ser do tipo que aceitaria caridade facilmente. Pensando nisso, Virginia resolveu abordá-la de maneira sutil.
Durante uma conversa casual no corredor, perguntou como estavam as coisas. Mariana, como esperado, sorriu de maneira educada e respondeu que tudo estava bem. Não havia hesitação, nem qualquer pista sobre suas dificuldades. Se precisar de algo, pode contar comigo, disse Virgínia, tentando medir a reação da funcionária. Obrigada, mas está tudo sob controle, Mariana respondeu, com a mesma expressão calma de sempre. Aquilo só confirmou o que Virgínia já imaginava. Mariana não pediria ajuda. Mas isso não significava que ela não precisasse. Naquela noite, Virgínia fez algumas pesquisas. Descobriu que o tratamento da mãe de Mariana era caro e que exigia cuidados constantes. Os medicamentos não eram baratos, e a rotina de trabalho de Mariana não lhe deixava muito tempo para cuidar da mãe como gostaria. Diante disso, Virgínia decidiu agir de maneira estratégica. No dia seguinte, durante uma reunião com sua equipe administrativa, propôs a criação de um bônus de apoio para funcionários que estivessem enfrentando dificuldades financeiras. Justificou a ideia como uma forma de valorizar os colaboradores e ajudá-los em momentos de necessidade. A equipe aprovou a iniciativa, e Virgínia tratou de garantir que Mariana estivesse entre os beneficiados. Quando Mariana recebeu o comunicado sobre o bônus, seu olhar se encheu de surpresa. Ela leu e releu o e-mail algumas vezes, tentando entender se aquilo era realmente para ela. Virgínia, que observava à distância, percebeu o brilho de alívio misturado à incredulidade em seu rosto. Mais tarde, ao passar pela sala da empresária, Mariana parou na porta. Esse bônus veio em um ótimo momento. Obrigada. Virgínia sorriu, fingindo naturalidade. Você merece. Mariana assentiu e saiu sem dizer mais nada. Mas algo em sua expressão parecia diferente. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, ela sentisse que não estava completamente sozinha. E para Virgínia, isso era apenas o começo. Ainda havia mais a ser feito. Nos dias seguintes, Virgínia notou uma leve mudança em Mariana. Ainda era discreta, ainda mantinha sua postura reservada, mas havia algo diferente em seu olhar. Um peso, por menor que fosse, parecia ter sido aliviado. O bônus financeiro havia lhe dado um respiro, um instante de alívio em meio à tempestade que enfrentava todos os dias. Mas Virgínia sabia que aquele era apenas um passo. Não bastava aliviar momentaneamente as dificuldades de Mariana. Ela queria encontrar uma maneira de ajudá-la de verdade, de garantir que a mãe recebesse o tratamento adequado sem que a jovem precisasse carregar tudo sozinha. Foi então que teve outra ideia. Em silêncio, entrou em contato com um especialista renomado na área da doença da mãe de Mariana. Explicou a situação sem revelar nomes e pediu sugestões de tratamento que pudessem melhorar a qualidade de vida da paciente. O médico, compreensivo, indicou alternativas e até se ofereceu para fazer uma consulta inicial gratuita. Virgínia precisava garantir que essa ajuda chegasse até Mariana sem que ela suspeitasse de sua interferência direta. Assim, acionou sua equipe e pediu para incluírem informações sobre assistência médica em um novo benefício corporativo, garantindo que todos os funcionários tivessem acesso a consultas especializadas, caso precisassem. Na tarde seguinte, um novo e-mail foi enviado à equipe, informando sobre os benefícios ampliados. Virgínia esperou ansiosa para ver a reação de Mariana. Quando a funcionária abriu a mensagem, sua expressão foi de pura surpresa. Era evidente que não esperava algo assim. Nos dias seguintes, Virgínia percebeu que Mariana estava mais tranquila. A jovem conseguiu agendar uma consulta para a mãe com um especialista que antes parecia inacessível. Isso lhe deu mais segurança e esperança, algo que talvez não sentisse há muito tempo. Uma semana depois, Virgínia estava em seu escritório quando viu Mariana passar pelo corredor. Pela primeira vez, a jovem não parecia apenas cansada. Havia um brilho discreto em seu olhar, uma fagulha de esperança. Virgínia se perguntou se Mariana já havia suspeitado de algo, se havia percebido que as mudanças na empresa eram, em grande parte, pensadas para ajudá-la. Mas a empresária não queria que a jovem se sentisse um objeto de caridade. Sua intenção era apenas oferecer suporte, permitir que Mariana tivesse um alívio sem precisar abaixar a cabeça para pedir. Naquela noite, ao revisar seus e-mails, Virgínia encontrou uma mensagem curta e direta de Mariana. Obrigada! Eu não sei o que aconteceu, mas parece que, pela primeira vez em muito tempo, as coisas estão ficando um pouco mais fáceis. Virgínia sorriu para si mesma. Talvez Mariana nunca soubesse a extensão do que ela havia feito. Talvez nunca desconfiasse que, por trás dessas pequenas mudanças, havia alguém que simplesmente se importava. E isso era o suficiente. Mas, no fundo, Virgínia sabia que ainda havia mais a ser feito. Os dias passaram e, pouco a pouco, Virgínia percebeu que Mariana estava mudando. Ainda discreta e focada,
mas com uma leveza que antes não existia. O peso nos ombros parecia menor, e até o modo como ela caminhava havia se transformado menos apressado, menos tenso. Virginia continuava acompanhando tudo à distância, sem nunca interferir diretamente. Era uma posição curiosa para alguém que sempre resolvera as coisas com ação direta, mas ela entendia que Mariana não era o tipo de pessoa que aceitaria ajuda facilmente. Precisava encontrar maneiras sutis de continuar apoiando-a, sem que a jovem se sentisse exposta ou humilhada. Foi então que Virginia teve outra ideia. Em suas pesquisas sobre tratamentos para a mãe de Mariana, encontrou uma instituição que oferecia suporte especializado para famílias de pacientes com doenças crônicas. Além de cuidados médicos, o local fornecia assistência psicológica e auxílio financeiro para pessoas em situações vulneráveis. Sem pensar duas vezes, Virginia fez contato com um dos coordenadores do programa, explicou a situação de maneira genérica, sem mencionar nomes, e perguntou como poderia encaminhar alguém para receber suporte. Depois de algumas conversas, conseguiu garantir que a mãe de Mariana fosse incluída na lista de pacientes prioritários, sem custos adicionais. Agora, só faltava fazer com que Mariana aceitasse ajuda sem suspeitar da interferência de Virginia. Então, mais uma vez, ela usou a estrutura da empresa para criar uma ponte. Dessa vez, um novo comunicado foi enviado para todos os funcionários. Um programa de parceria havia sido fechado com a instituição, e qualquer colaborador que tivesse um familiar necessitando de suporte médico poderia se inscrever de forma anônima para receber atendimento gratuito. Virginia sabia que Mariana leria aquele e-mail e, mais do que isso, sabia que ela cogitaria a possibilidade. Nos últimos dias, a jovem já tinha aceitado algumas ajudas indiretas e talvez estivesse mais aberta à ideia de que, às vezes, é preciso aceitar apoio. Naquela noite, ao sair do escritório, Virginia refletiu sobre o que estava fazendo. Não era comum para ela se envolver dessa forma na vida de um funcionário. Mas Mariana era diferente. Sua história, sua luta silenciosa, tudo aquilo mexera com Virginia de um jeito que ela não esperava. No dia seguinte, observando Mariana ao longe, percebeu quando a jovem abriu o e-mail e ficou encarando a tela por um longo tempo. Seu olhar era indecifrável, como se estivesse pesando todas as possibilidades. Então, algo mudou em sua expressão. Pegou o celular e fez uma ligação. Virginia não precisava ouvir para saber o que estava acontecendo. Mariana estava pedindo informações sobre a instituição. Ela tinha aceitado a ajuda. E, naquele momento, Virginia soube que tudo o que fizera até ali havia valido a pena. Nos dias seguintes, Virginia acompanhou discretamente a mudança na rotina de Mariana. A jovem parecia mais aliviada, menos sobrecarregada. Embora ainda mantivesse sua postura reservada, havia um brilho diferente em seus olhos, uma esperança silenciosa que antes não estava lá. A confirmação de que sua mãe receberia atendimento especializado trouxe a Mariana uma tranquilidade que ela não sentia há tempos. Com o suporte da instituição, os cuidados médicos melhoraram, os medicamentos começaram a ser fornecidos de forma mais acessível, e a jovem finalmente pôde respirar um pouco sem o medo constante de não conseguir dar conta de tudo. Para Virginia, ver essa transformação era gratificante. Nunca esperou reconhecimento pelo que fez, nem queria que Mariana soubesse de sua interferência direta. O importante era que a funcionária tivesse encontrado um caminho para seguir sem tanto sofrimento. No entanto, algo inesperado aconteceu. Certa tarde, quando a maioria dos funcionários já havia saído para o almoço, Mariana apareceu na porta da sala de Virginia. Estava visivelmente hesitante, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo. "Posso falar com você?" perguntou, mantendo o tom respeitoso de sempre. Virginia assentiu e indicou a cadeira à sua frente. Mariana entrou e se sentou, segurando um envelope entre as mãos. "Eu queria agradecer", começou, sua voz calma, mas carregada de emoção. "Sei que foi você." Virginia manteve a expressão serena, mas sentiu o coração acelerar levemente. "Não sei do que você está falando", disse com um sorriso discreto. Mariana soltou uma risada fraca, como se estivesse aliviada por finalmente dizer aquilo em voz alta. "Desde o bônus, as consultas, a parceria com a instituição. Não sou ingênua o suficiente para achar que tudo isso aconteceu por coincidência. Alguém estava cuidando para que essas oportunidades aparecessem. E tudo começou depois daquela noite em que você me seguiu." Virginia respirou fundo. Não era sua intenção que Mariana descobrisse, mas, ao mesmo tempo, não sentia necessidade de negar. "Você merece", respondeu simplesmente. "Só achei que precisava de um empurrãozinho." Mariana assentiu e ficou em silêncio por alguns instantes. Então, colocou o envelope sobre a mesa. "Aqui está o dinheiro do bônus", disse. "Eu não preciso mais dele.
Quero que vá para outra pessoa que precise tanto quanto eu precisei. Virgínia ficou surpresa. Esperava muitas reações de Mariana, mas não aquela. Tem certeza? Absoluta. Já recebi mais do que poderia pedir. Agora é minha vez de ajudar alguém. Virgínia sorriu, sentindo um orgulho silencioso crescer dentro de si. Então eu prometo que esse dinheiro será bem destinado. Mariana se levantou e, antes de sair, disse algo que ficou ecoando na mente de Virgínia por muito tempo. Às vezes, tudo que a gente precisa é que alguém nos veja. Obrigada por me enxergar.